Olá, meu nome é Igor Alencar e eu sou professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse breve vídeo, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre as minhas linhas de pesquisa e deixar um convite para vocês. As minhas linhas de pesquisa investigam os efeitos da radiação ionizante, em geral feixes de íons, em sólidos. Você sabia que feixes de íons podem ser utilizados para o tratamento de câncer? Nesse caso, a deposição de energia é um pouco diferente da deposição de energia causada por fótons, em que há um pico, uma deposição máxima de energia perto do final da trajetória do íon. É isso que pode ser explorado para tratar, destruir células cancerígenas. Você sabia que íons, traços de íons, o registro de íons em materiais pode ser utilizado para fazer a termocronologia de minerais, ou seja, a reconstrução das suas histórias térmicas? Esse é um ponto importante quando se estuda poços de perfuração e se avalia a possibilidade da maturação de hidrocarbonetos na formação de petróleo. Mas para qualquer aplicação de feixes de íons, a gente precisa conhecer como esses feixes interagem com a matéria. Esses são processos estocásticos, Eu lembro sempre a tábua de Galton, em que múltiplas colisões, diferente dos processos que ocorrem com fótons, em que o fóton é absorvido completamente, o íon pode ir depositando pouco a pouco sua energia. Ele vai tendo múltiplas colisões com o alvo e há uma dispersão na sua trajetória que pode ser pensada como uma dispersão em energia. As interações, essas colisões do feixe iônico, elas podem se dar de uma maneira elástica com os núcleos do alvo, onde defeitos ou alterações podem ser produzidas diretamente, ou elas podem ser dadas de uma maneira inelástica, transferindo energia para os elétrons do alvo. Os processos eletrônicos são muito complicados. Existe pelo menos 4 estágios em que a predominância de um deles vai indicar que tipo de alteração a gente vai observar nos sólidos. E que tipo de modificações são essas? Bom, a gente pode ter desde a amorfização, então a gente tem uma rede cristalina como nesse exemplo aqui, e onde o íon passou eu tenho uma série de átomos desarranjados. A gente pode ter a radiólise, Então se eu tenho um elemento binário, ternário, um sólido, ele pode se separar em seus dois elementos constituintes ou mais elementos constituintes. A gente pode ter fragilização, que é o caso dos materiais que estão envolvidos, por exemplo, num reator nuclear. E a gente também tem efeitos de deformação plástica, Isso especialmente em alvos amorfos. Além dessas modificações, os íons podem interagir com o nosso alvo e nos fornecer informações sobre esse alvo. E aí existe uma série de técnicas, desde o espalhamento Rutherford e suas variantes em energias médias ou baixas, produção de fótons. A gente pode utilizar o material que é ejetado da superfície para fazer espectrometria de massa, e a gente também pode investigar reações nucleares para determinar a posição de um dado núcleo no nosso sólido. As aplicações de tais interações são muitas, desde a litografia direta, você usar um feixe para reduzir as dimensões, fazer pequenos desenhos, digamos assim, no seu material-alvo. A produção de gabaritos, como é o exemplo ilustrado aqui, tem um policarbonato, os íons passaram num ponto, essa fica uma região reativa quimicamente, ele pode ser dissolvido, e dentro desses poros a gente pode crescer nanofios, que da ordem de 200 nanômetros, como a gente pode usar essas folhas aqui, esses gabaritos, como filtros, para filtrar moléculas que sejam maiores que um dado diâmetro. Além disso, a gente pode utilizar também essas aplicações para fazer dosimetria. Dosimetria medindo os níveis de radiação em ambientes.
Tenho alguns projetos em andamento, né? Eu tenho meu plano trienal, que justamente agrega todos esses efeitos de radiação ionizante que eu mencionei muito brevemente aqui. E eu tenho 3 projetos de iniciação científica em andamento, trabalhando essas mais variadas possibilidades, né? Desde da parte de revelação química desses traços, até a questão de espectrometria de massa, até a questão de alteração em sólidos, né, em que a gente pode aferir por outras técnicas como ressonância em ultrassom. Mas existem também outras possibilidades, né? Eu venho trabalhando com a questão, né, fundamental, tanto da perda de energia como da dispersão de energia, né? Então essas são algumas publicações recentes. E a emissão, né, de nanopartículas causadas justamente, né, por esse devastamento eletrônico, essa matéria que é ejetada da superfície de um material. Existem muitas outras possibilidades, né, envolvendo centros de Corr, né, sobre o efeito de pressão. Centro de Corr é quando a gente tem uma vacância num cristal iônico, né, que é exemplificado num cristal iônico binário. Ele aprisiona um elétron, então esses são centros de aprisionamento, né, absorção, os níveis de energia de absorção desse elétron se dão no visível, por isso que isso é chamado de centros de Corr. E a gente estudou, né, fez uma série de medidas e ainda pretende realizar mais algumas, do efeito de pressão, se a gente muda, né, as dimensões desse cristal sob pressão. Além disso, a acumulação desses defeitos levam àquela radiólise que eu mencionei, né? Isso pode gerar a formação de coloides metálicos, né? Então a gente tem a possibilidade de formar nanofios metálicos, por exemplo, num isolante, né? Num cristal iônico. Em outras aplicações, a gente pode ter a degradação de filmes orgânicos, né? Como é que os filmes orgânicos se alteram com a passagem dessa radiação ionizante. Uma questão muito importante da imobilização de rejeitos nucleares, né? Como é que a gente pode colocar um rejeito nuclear que normalmente é radioativo, então ele vai ematir radiações ionizantes, e a gente tem que imobilizar isso dentro de uma matriz que seja capaz de sustentar as condições ambientais, né? E o campo de radiação gerado pelo rejeito. Existem também outras possibilidades, como estudar a cartografia, né? A gente fazer um estudo da cristalografia, né, dos cristais, esses sólidos ordenados, utilizando o espalhamento de íons, né, que é o exemplo que está ilustrado aqui. Esse espalhamento de íons também pode ser utilizado para caracterizar partículas, né, que vão desde do micro mais até o nano, de magnetita, onde a gente provavelmente vai encontrar uma estrutura núcleo-casca. E também existe a possibilidade, né, dessa revelação e tratamento térmico desses traços da fissão, que são justamente os traços usados para a reconstrução de histórias térmicas. Então esse é um apanhado geral de possibilidades de pesquisa. Eu queria deixar aqui um convite a vocês, um convite bem informal, se vocês tiverem algum interesse, sem nenhum compromisso, podem me contactar, esse é meu e-mail, eu faço parte do grupo de pesquisa da interação entre fótons e íons com a matéria, o GRIFIN, e nesse laboratório a gente tem no momento disponível um espectrômetro de massa de íons secundários e um espectrômetro de ultravioleta de vácuo. E existem outras colaborações nacionais e internacionais onde a gente pode realizar uma série de outros experimentos. Então, fica aqui registrado o meu convite e aguardo a tua mensagem.